Meu nome é Regina Araújo, eu sou psicóloga e faço parte do projeto Incluir nas Comunidades, do Instituto Incluir, nos polos do SESI em Jacarepaguá e da Pedra Lisa no centro do Rio de Janeiro. E eu vou fazer 4 videozinhos falando sobre ansiedade. O que é, como ela se manifesta, quais são os tratamentos e principalmente como os responsáveis de pessoas com deficiência e até as próprias pessoas com deficiências conseguem lidar com a ansiedade, né? Então vamos lá. Quem nunca ouviu falar sobre assim, fulano é ansioso, né? Ou, ai caramba, hoje eu tô numa ansiedade só. Mas geralmente a gente fala isso, mas a gente não sabe o que é de fato a ansiedade, né? Então vamos lá. A ansiedade nada mais é do que uma experiência ruim diante do desconhecido. É uma reação que a pessoa tem diante do desconhecido ou de uma situação comum do dia a dia. Como, por exemplo, uma prova. Né? Você fica ansioso, você fica nervoso, você começa a suar, né? Um exame que você precisa fazer, que aí você não fica bem, fica incomodado, né? A entrevista de emprego, quem nunca? A entrevista de emprego acontece muito isso, né? E existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade normal e a ansiedade patológica, a que vira uma doença. A ansiedade normal nada mais é do que essa que eu acabei de falar para vocês. É quando a gente tem medo de uma situação, de uma ameaça eminente e real, tá? Um exemplo, você marcou uma entrevista e aí você tá indo para ela. E aí, o que acontece? Você começa a suar, você perde o sono, pode até te dar dor de barriga, né? Já a ansiedade patológica é quando você antecipa essa ameaça, tá? Um exemplo, você começou a estudar. E você mal começou a estudar, você já está preocupada com a avaliação, com a prova. Você nem sabe o que vai dar, você não sabe se você vai pegar bem no conteúdo, você nem estudou ainda e você já está ansioso, aí perde o sono, fica com o coração batendo forte, por conta de uma ameaça que pode até não acontecer, pode ser até que não vá ser assim, porque você vai se dar super bem, né? E aí, o que acontece? A gente também tem uma questão de sentir que tudo pode acontecer de ruim. A gente pensa negativamente o tempo todo. Então, é normal, principalmente no cenário que a gente vive hoje, na cidade do Rio de Janeiro, a gente ficar apreensivo, a gente não ter uma boa perspectiva, uma positividade, né? A gente acha que tudo pode acontecer, porque a violência tá aí, o desemprego tá aí, né? Entre outras coisas. Então, gente, fica facinho, né? A gente pegar e pensar de forma negativa, né? Isso. Então, e agora a gente vai falar o que causa o transtorno de ansiedade, né? O que causa? Pode ser a família da pessoa, os amigos, os lugares que ela frequenta, né? Uma série de coisas, de experiências que podem causar essa ansiedade. Tem também aqueles gatilhos, o estresse, o sedentarismo, a insônia. E você sabia que a falta de lazer também pode ser um gatilho e manifestar o transtorno de ansiedade? Você sabia disso? Mas acontece. E aí também a gente tem alguns tipos de ansiedade, tá? A gente vai falar da TAG. Já ouviu falar da TAG? Transtorno de ansiedade generalizada.
Então, é quando a pessoa fica inquieta demais e ela fica irritada em excesso, e aí ela acaba por sentir falta de ar, falta de concentração, e a insônia vem também, tá? Essa é a TAG. Tem também as fobias. Quem nunca ouviu falar assim, eu morro de medo de elevador? Eu tenho pavor de agulha. Eu tenho pavor de agulha. É isso, é uma fobia. É o medo exagerado de uma situação, de um objeto, de um animal, né? Agora a gente vai falar de um tipo de fobia, que é a fobia social. A fobia social não é só quando a gente tem medo de falar em público, mas também é quando a gente tem medo exagerado de ter contato com pessoas desconhecidas em situações diversas, né? A gente não consegue, a gente tem pavor numa festa, num evento qualquer e por aí vai, entende? Essa é a fobia social. Agora, você já ouviu falar também na síndrome do pânico? Pois é, a síndrome do pânico é a evolução severa da ansiedade, tá? É quando, assim, do nada, subitamente, a pessoa começa a sentir uma falta de ar, uma sensação de que vai morrer, sabe? Começa a faltar o ar, sudorese, sua, né? E a pessoa entra numa crise e acha que vai morrer. Essa crise ela pode durar de alguns segundos a alguns minutos, mas para a pessoa que está passando por isso é uma eternidade, tá? Então a gente sabe que tem a TAG, que tem as fobias, em especial a fobia social, e tem também a síndrome do pânico. E agora a gente vai falar sobre como a gente consegue identificar a ansiedade, como a gente consegue perceber alguns sinais e sintomas que podem dizer que possivelmente a gente está sofrendo de ansiedade, né? O medo exagerado de que algo ruim vai acontecer, né? Exagerar no perigo, assim, em tudo. Tem perigo em tudo. Olha, não vai por ali porque ali acontece sempre isso e tal. Isso pode acontecer. Alterações do sono, alterações na alimentação, no apetite. Exemplo, come demais, no outro dia tá comendo de menos. Preocupação em excesso. Perfeccionismo pode levar à ansiedade, que é assim, batata. O que mais? Pensamentos obsessivos, problemas digestivos, que é a dor de barriga. E tem gente que é ansioso e fica com prisão de ventre. Então esses são alguns sinais e sintomas que você precisa perceber para, se você identificou, vamos lá dar uma olhadinha, vamos no médico, vamos ver se é isso mesmo, tá? Então fica ligado nisso e aguarda o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!